Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, segunda-feira, 24 de novembro. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Veja as principais propostas na pauta do plenário esta semana. Projeto quer reduzir vítimas de atropelamentos no país. CPI mista da Petrobras terá 2 reuniões por semana até o fim do ano. E na entrevista desta segunda-feira, a proposta que altera a meta do superávit do governo. O plenário do Senado deve votar proposta que disciplina o uso dos instrumentos de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública em todo o território nacional. O repórter Tiago Tibúrcio tem as informações ao vivo. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. O projeto considera instrumentos de menor potencial ofensivo aqueles projetados para, com baixa probabilidade de causar mortes ou lesões permanentes, conter ou incapacitar pessoas temporariamente. São exemplos aí o gás de pimenta, balas de borracha e as pistolas de choque. O texto proíbe ainda o uso de armas de fogo em 2 situações: contra veículos que desrespeitarem bloqueios policiais ou contra pessoas que estiverem em fuga, porém desarmadas, ou que não apresentem um risco para os agentes policiais ou para terceiros. Também está na pauta do plenário o projeto sobre a Lei Geral das Antenas. Pela proposta, os pedidos de licença para a instalação de equipamentos de infraestrutura de telecomunicação devem ser respondidos, no máximo, em 60 dias. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago. A Comissão Mista de Orçamento deve votar hoje o projeto que muda a meta do superávit primário do governo. Se aprovada, a proposta ainda tem que passar pela análise do plenário do Congresso. O governo admitiu que não vai conseguir cumprir a meta de superávit primário para este ano, fixada em 116 bilhões de reais. E enviou ao Congresso um projeto que flexibiliza esse valor. A proposta permite deduzir da meta os gastos com desonerações e com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Os governistas tentaram votar a matéria na semana passada na Comissão Mista de Orçamento, mas a oposição é contra. Sobre esse assunto, eu converso com a consultora de orçamento do Senado, Maria Liz de Medeiros Soarelli. Olá, Maria Liz, muito obrigada pela entrevista. Para começar, para as pessoas entenderem o que é superávit primário. Obrigada a você. Superávit primário é o resultado positivo entre as receitas que o governo arrecada, que são os impostos e outras receitas, menos o total das despesas, que são os gastos com o pessoal, com benefícios da Previdência, com os programas sociais, com a saúde. Então, essa diferença dá o resultado que, se for positivo, é um superávit primário. Mas nessas despesas nós não incluímos os juros. E por que o governo quer reduzir essa meta e por que essa redução é tão polêmica? Porque na primeira vez que o governo ele não estipulou o valor que ele pretende descontar das despesas com investimentos do PAC. Porque a meta de resultado primário, ela é, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ela deve ser determinada pela Lei das Diretrizes Orçamentárias. Antigamente, ela era em percentual do PIB. Né? O PIB é o Produto Interno Bruto, que é toda a produção do país. Era sempre por volta de 3,15% do PIB. E depois, eles começaram a abater desse valor um total de referente a despesas com investimentos, que depois de 2007 se tornaram os investimentos do PAC. Então, o governo, a todo ano, ele estipula na LDO uma meta que ele quer dizer, uma poupança que ele quer fazer, e diz que dessa poupança ele vai poder tirar uma parcela para poder gastar com investimentos do PAC. E o que significa o governo não cumprir essa meta? Gastou mais do que arrecadou? Como é que foi essa conta do ano de 2014? Porque 2014 ele foi um ano muito pressionado
tanto pelo volume de desonerações, porque já faz 2 anos que o governo inclui nesse total de despesas que podem ser abatidas as desonerações. O que são desonerações? São os incentivos fiscais ou as isenções. A gente não gosta de falar isenções, mas para a população entender, é como se o tanto de imposto que ele deixa de arrecadar de certos setores, que seja informática, que seja a linha branca, automóveis, no caso do IPI. Então, como teve a crise, o governo vinha utilizando a sistemática de tirar os impostos do setor produtivo para poder garantir emprego, garantir crescimento, e isso começou a pressionar as contas públicas, atingindo o auge de, em 2014, você ter mais do que estimados, mais do que 40, 50 bilhões de desonerações tributárias. Além disso, 2014 herdou 73 bilhões de restos a pagar do exercício, 78 bilhões de restos a pagar somente do exercício de 2013. E quais as consequências disso para a economia, né? De reduzir essa meta, de admitir que não vai conseguir cumprir a meta? As consequências é a questão da sinalização para o mercado, quer dizer, para todos os investidores e para a população também, e também a credibilidade, porque o mercado espera que o governo tenha as suas contas ajustadas e que ele tenha o controle das suas contas. Quando chega no final do ano, o governo admite que se descontrolou, ele sinaliza para o mercado que ele não está controlando as suas contas. Isso é perigo, porque todos os investidores que possuem títulos do governo, eles ficam com medo de não receber o pagamento dos juros. Por outro lado, quando o governo vai tomar no mercado o empréstimo, esse empréstimo fica mais caro, ele tem que pagar uma taxa de juros maior por conta das incertezas e do risco que aumenta e fica embutido na taxa de juros. Obrigada, Maria Alice. A votação do projeto que altera a meta de superávit primário para 2014 está marcada para hoje à noite na Comissão Mista de Orçamento e para amanhã à tarde na sessão do Congresso. Mas no plenário, antes de votar a proposta, deputados e senadores têm que analisar 38 vetos para destrancar a pauta. A CPI mista da Petrobras, que teve os trabalhos prorrogados até o fim do ano, terá 2 reuniões por semana. A pauta de depoimentos está confirmada. Os parlamentares ouvem o gerente-geral de implementação da refinaria de Abreu e Lima, Glauco Legatti, sobre as suspeitas de superfaturamento nas obras. A CPMI também toma o depoimento da diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo, Magda Chambriard, vai falar sobre a segurança nas plataformas marítimas. Na quinta-feira é a vez de Márcio Andrade Bonilho, sócio da empresa Sencosider. Segundo o Ministério Público, a fornecedora da Petrobras transferiu dinheiro para as contas do doleiro Alberto Youssef na Suíça. E na próxima semana, o presidente da CPMI, senador Vital do Rego, decide se pede a responsabilização criminal dos funcionários de outra empresa, a Engevix. A empreiteira é suspeita de entregar documentos e contratos falsos à Comissão e à Justiça Federal. E está marcado o dia em que uma das figuras chaves da investigação da Polícia Federal volta ao Congresso. O ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que aceitou um acordo de delação premiada, vai ficar frente a frente com Nestor Cerveró, que dirigiu a área internacional da empresa. Eles participaram da compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. A acariação será no dia 2 de dezembro. A CPI da Petrobras, exclusiva do Senado, tem reunião marcada para o dia 3 de dezembro. Os parlamentares devem ouvir o depoimento de representantes dos petroleiros. Mais de 10 mil pessoas morrem atropeladas no país todos os anos. O cálculo é da Associação Brasileira de Prevenção dos Acidentes de Trânsito a partir de dados oficiais.
Para reduzir esse número, um projeto de lei em tramitação no Senado amplia para todo o país uma experiência bem-sucedida aqui no Distrito Federal. O braço esticado indica que o pedestre quer atravessar. Os motoristas geralmente obedecem. A cena é comum nas ruas da capital federal, mas não é muito vista em grande parte das cidades brasileiras. Quando eu viajo, eu percebo muito essa diferença. Fora, as pessoas não respeitam muito, né? E aqui em Brasília já respeitam um pouco mais. No Distrito Federal, no geral, os níveis de segurança que eu sinto de 1 a 10 é um 7 a 8, mais ou menos. Eu já morei em outras cidades, o respeito à faixa de pedestre e a sinalização cai bastante. A faixa de pedestre entrou na rotina do brasiliense nos anos 90. O governo local botou os agentes na rua, além de melhorar a pintura e as placas indicativas. Mas a educação também fez a sua parte. Em 1997, 222 pessoas morreram por atropelamento aqui no Distrito Federal. Naquele ano, foi realizada a campanha Paz no Trânsito, que incluía a valorização da faixa de pedestre. Em 2013, 16 anos depois, o número de vítimas caiu para 122. A experiência da capital federal pode ser levada a todo o país. Um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado inclui no Código Brasileiro de Trânsito o gesto de estender o braço antes de atravessar na faixa, conhecido como sinal de vida. Uma cautela que se justifica diante de motoristas distraídos. Importantíssimo, e principalmente o pedestre esperar os veículos pararem, não dar o sinal e invadir a faixa porque é faixa de pedestre, né? O diretor do Detran do Distrito Federal defende a proposta, mas lembra que não basta incluir o sinal de vida na lei. É preciso nunca descuidar da educação de pedestres e motoristas. Sempre que há esse alerta de que aumentou o número de mortes, por exemplo, em 2012 nós tivemos 8 mortes na faixa de pedestre. Foi quando chamou a nossa atenção e nós voltamos a trabalhar com força esse tema respeito à faixa de pedestre. Essa proposta tem que ser analisada pelo plenário do Senado. Começa amanhã a 7ª Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz, iniciativa do Senado para discutir estudos e projetos no setor. O tema deste ano são as neurociências e as ações educativas para lidar com problemas como autismo e déficit de atenção. O evento acontece até quinta-feira em Brasília e na sexta-feira no Rio de Janeiro, em parceria com a Universidade Federal Fluminense e o Instituto de Pesquisas Heloísa Marinho. O seminário é aberto ao público e a inscrição é gratuita. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.